Mística Cidade de Deus, capítulo 27, livro 5, tomo 3. Jesus deixa o deserto, volta onde estava São João, trabalha na Judéia até chamar os seus primeiros discípulos. Maria Santíssima o imita em tudo. Cristo deixa o deserto. Cristo, nosso Redentor, preenchera perfeitamente os ocultos e altos fins de seu jejum e retiro no deserto. O triunfo sobre o demônio e sobre todos os vícios. Deixou então o deserto para prosseguir a missão que seu eterno Pai lhe encomendara. A redenção humana, para se despedir daquele ermo, prostrou-se em terra, adorando e dando graças ao seu eterno Pai, por tudo o que ali se realizara em sua humanidade santíssima, para a glória da divindade e bem da linhagem humana. Fez fervorosa oração e súplica por todos aqueles que, imitando-o, se retirassem por algum tempo ou por toda a vida à solidão, para seguir seus passos, dedicando-se à contemplação e exercícios de devoção, afastados do mundo e de seus embaraços. O Altíssimo Senhor prometeu favorecê-los, falar-lhes ao coração e conceder-lhes especiais graças e bênçãos de doçura. Se eles, de sua parte, se dispusessem para recebê-las e a elas correspondessem. Feita esta oração, como verdadeiro homem, pediu licença ao Senhor para deixar aquele deserto e partir acompanhado pelos anjos. Testemunho de São João Batista. O Divino Mestre dirigiu seus formosos passos para o Jordão, onde seu grande precursor João continuava a batizar e pregar, a fim de que em sua presença o Batista desse novo testemunho de sua divindade e de seu ministério de Redentor. Jesus quis também satisfazer o desejo de São João em vê-lo e falar-lhe novamente. Da primeira vez que o vira e batizara, o coração do santo precursor ficara inflamado e cativo daquela oculta e divina força que atraía a si todas as coisas. Num coração tão bem disposto como o de São João, este fogo de amor se ateava com maior força e intensidade. Chegou o Salvador à presença de São João, sendo a segunda vez que se viram. Antes de qualquer palavra, vendo que o Senhor se aproximava, o Batista disse o que refere o evangelista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu este testemunho apontando para Cristo nosso Senhor, fazendo-se ouvir por toda a gente que o cercava, vinda para ser batizada e assistir sua pregação. Acrescentou ainda: Este é aquele de quem eu falei que depois de mim viria um homem maior que eu, porque existia antes do que eu. Eu não o conhecia e vim batizar em água para dar testemunho dele. Concordância entre os evangelhos. O Batista disse estas palavras, porque não tinha visto Jesus antes de o batizar, nem tinha recebido a revelação de sua vinda, como fica explicado no capítulo 24 deste livro. Em seguida, acrescentou o Batista que vira o Espírito Santo descer sobre Cristo no batismo, conforme João 1,32, e que dera testemunho da verdade de que Cristo era o Filho de Deus. Enquanto Jesus esteve no deserto, enviaram os judeus de Jerusalém a embaixada que refere São João Evangelista no capítulo 1, perguntando-lhe quem era e o mais que diz o Evangelho. Respondeu o Batista que ele batizava na água e que no meio deles tinha estado com aquele que não conheciam, pois Jesus estivera entre o povo no Jordão. Deste que vinha depois dele não era digno de desatar as correias do calçado. Em vista de tudo isso, quando nosso Senhor voltou do deserto e pela segunda vez se encontrou com Batista, este o chamou Cordeiro de Deus. Referiu o testemunho que pouco antes dera aos judeus, acrescentando que virá o Espírito Santo sobre sua cabeça, como lhe fora revelado que viria. São Mateus 3,17, São Lucas 3,22 acrescentaram o que disse a voz do Pai vinda do céu. São João 1,32 só refere o Espírito Santo na forma de pomba, porque foi só o que o Batista disse aos judeus. Exaltação do Batista.
A fidelidade do precursor em confessar que não era o Cristo e em dar os testemunhos de sua divindade, conforme dissemos, foi conhecido pela Rainha do Céu em seu retiro. Pediu ao Senhor que recompensasse a seu fidelíssimo servo João. Assim o fez liberalmente o Todo-Poderoso, e em sua divina aceitação, o Batista elevou-se acima de todos os nascidos de mulher, por não ter aceitado a honra de Messias que lhe ofereciam. O Senhor lhe deu toda a que fora desta era capaz de receber entre os homens. Nesta ocasião em que nosso Redentor e São João se reencontraram, o grande percursor foi repleto de novos dons e graças do Espírito Santo. Alguns dos circunstantes, quando ouviram dizer "Eis o Cordeiro de Deus", deram muita atenção às suas palavras e lhe perguntaram quem era aquele de quem assim falava, deixando-o a instruir os ouvintes da verdade com as razões acima referidas. O Salvador se afastou, dirigindo-se a Jerusalém. Estivera muito pouco em presença do Batista, não foi, porém, diretamente para a cidade santa. Durante muitos dias andou percorrendo pequenas povoações e, sem se identificar, ensinava os habitantes, participando-lhes que o Messias já estava no mundo. Com sua doutrina, encaminhava-os à vida eterna, e muitos ao batismo de São João, para se prepararem pela penitência a receber a redenção. Atos de Jesus depois do jejum no deserto. Não dizem os evangelistas onde esteve e o que fez o nosso Salvador depois do jejum, nem quanto durou este prazo. O que me foi declarado é que Jesus esteve quase 10 meses na Judéia, sem voltar a Nazaré para ver sua Mãe Santíssima, nem entrar na Galileia. No fim desses meses, voltou a se encontrar com Batista e disse, pela segunda vez, "Eis o Cordeiro de Deus", conforme João 1,36. Foi então seguido por Santo André e os primeiros discípulos que ouviram essas palavras do Batista. Depois deles, Jesus chamou São Filipe, como refere o Evangelho, conforme João 1,43. O Senhor empregou estes meses em instruir as almas e prepará-las com auxílios de doutrina e outros admiráveis favores, procurando despertá-las da indiferença em que jaziam. Quando depois começasse a pregar e fazer milagres, estariam mais dispostas a receber a fé e seguir o Redentor, como aconteceu a muitos que instruiu e catequizou. É verdade que nesse tempo não falou com os fariseus e doutores da lei, porque estes não estavam tão dispostos para dar crédito à notícia da vinda do Messias. Mesmo depois, não a aceitaram, apesar de confirmada com a pregação. Milagres e testemunhos tão claros de Cristo nosso Senhor, conforme Mateus 11,5. Os pobres e humildes, porém, mereceram ser os primeiros evangelizados e instruídos pelo Salvador naqueles 10 meses. Prodigalizou-lhes liberais misericórdias na Judéia, não só com o seu ensino e ocultas graças, mas também com alguns discretos milagres. Consideraram-no grande profeta e um homem santo. Com esta chamada despertou o coração de inumeráveis pessoas. Deviam sair do pecado e procurar o reino de Deus, que já se aproximava pela pregação e redenção que o Salvador iria realizar. Maria missionária. Nossa grande rainha e senhora continuava em Jerusalém, onde tinha conhecido de quanto fazia seu Filho Santíssimo. Esta ciência lhe vinha tanto através da divina luz que tenho referido, como pelas notícias que lhes traziam os seus 1000 anjos, que sempre a assistiam, em forma visível quando ausente o Redentor. Para imitá-lo com toda a perfeição, deixou seu retiro ao mesmo tempo em que Cristo saiu do deserto. Ainda que não podia crescer no amor, nosso Salvador o manifestou com maior fervor, depois que venceu o demônio com o jejum e todas as virtudes. De igual modo, a Divina Mãe, com a nova graça que adquiriu, saiu mais ardente e solícita para imitar as obras de seu Filho Santíssimo. Em benefício da salvação humana, retomou o ofício de precursora da manifestação do Salvador. Saiu a Divina Mestra de sua casa em Nazaré para os lugares circunvizinhos, acompanhada por seus anjos,
com a plenitude de sua sabedoria, com o poder de rainha e senhora das criaturas, fez grandes maravilhas, ainda que de modo encoberto, como fazia o verbo manado na Judéia. Deu notícia da vinda do Messias, mas sem revelar quem era ele. Ensinou a muitos o caminho da vida, tirando-os do pecado. Expulsava os demônios, esclarecia as trevas dos ignorantes e dos que andavam no erro, preparando-os para aceitarem a redenção, crendo no Salvador. Além destes benefícios espirituais, fazia muitos corporais, curando enfermos, consolando os aflitos, visitando os pobres. Estes favores eram mais para as mulheres, mas fez muitos também para os homens. Sendo pobres e desprezados, receberam o privilégio de ser visitados e socorridos pela Senhora dos Anjos e de toda a criação. Maria imita Jesus. Nestas saídas, preencheu a Divina Rainha o tempo em que seu Filho Santíssimo andava na Judéia, e sempre o imitou em todas as suas obras, até em andar a pé como Jesus. Às vezes voltava a Nazaré, mas logo continuava suas peregrinações. Nestes 10 meses comeu muito pouco, aquele manjar celeste, que no deserto lhe enviou seu Filho Santíssimo, como disse no capítulo passado, deixou-a tão fortalecida que não só teve força para percorrer a pé muitos lugares e caminhos, como também para não sentir tanto a necessidade de outro alimento. Tinha também a Beatíssima Senhora notícia de que São João ia pregando e batizando nas margens do Jordão. Enviou-lhe algumas vezes muitos de seus anjos para o consolar e agradecer a lealdade que mostrava ao seu Deus e Salvador. Em meio a tudo isso, sofria a amorosa mãe grandes delíquios de amor pela saudade de seu Filho Santíssimo, cujo coração era ferido por aqueles divinos e castíssimos anseios. Antes de Jesus voltar a vê-la, consolá-la e dar princípio a seus milagres de pregação pública, aconteceu o que direi no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Solidão. Minha filha, dar-te-ei a doutrina deste capítulo em 2 importantes recomendações. Primeiro, procura amar e praticar a solidade com singular apreço, para mereceres as bênçãos e graças que meu filho mereceu e prometeu aos que nisto o imitarem. Procura sempre estar só, quando não fores obrigada, pela obediência a conversar com as criaturas. Neste caso, saindo de tua soledade e recolhimento, leva-o em teu coração, de modo que os sentidos exteriores não te afastem dele. Tua presença nos negócios materiais seja transitória, enquanto no retiro e deserto interior deve ser permanente, para que ali tenhas verdadeira solidão. Não des entrada a imagens e lembranças de criaturas que às vezes ocupam mais do que elas próprias e sempre embaraçam e tiram a liberdade do coração. Seria indigno que o pusesses em alguma criatura ou que alguma nela entrasse. Meu filho o deseja vazio e eu quero o mesmo. Apostolado. A segunda recomendação é que, em primeiro lugar, atendas ao apreço de tua alma para conservá-la em toda pureza. A isto acrescenta o zelo pela salvação de todas as outras, como é minha vontade. Em particular, quero que imites ao meu Filho Santíssimo e a mim, no que fizemos com os mais pobres e desprezados pelo mundo. Estes pequeninos pedem muitas vezes o pão do conselho e doutrina e não encontram quem lhes distribua, como os ricos e estimados do mundo que dispõem de muitos ministros para os aconselhar. Muitos destes pobres e desprezados recorrem a ti. Recebe-os compassivamente, consola-os com carinho para que em sua simplicidade aceitem a luz e conselho, pois aos mais argutos pode-se tratar de outro modo. Procura conquistar essas almas que, apesar de sua miséria material, são preciosas aos olhos de Deus, para que elas e os demais não percam o fruto da redenção. Quero que trabalhes sem cessar e não te des por satisfeita até morrer nessa causa, se for necessário.